Sob a superfície das águas da Terra, existe um outro mundo maior que o nosso. E, no entanto, nós mal o conhecemos. É o mundo dos peixes. Vasto, estranho e espetacular, com criaturas extraordinárias, bem mais variadas do que as que existem em terra firme. Senhores de 3/4 do planeta, englobam mais espécies que todos os pássaros, répteis, anfíbios e mamíferos juntos. São como seu signo astrológico, peixes, o símbolo do renascimento e regeneração. Peixes, o último signo do zodíaco, o signo que fecha o círculo das constelações, talvez por causa do ciclo da vida desse peixe. O salmão, rei dos peixes. Incomparável em agilidade, em acuidade dos sentidos, em memória, resistência e inteligência. O salmão é o viajante das profundezas. Sua vida é uma jornada épica. Nascido num riacho raso, o salmão conhece mais o mundo que muitos de nós. Durante o seu período de vida, ele nada milhares de quilômetros, correnteza abaixo até a foz do rio, rumo ao oceano. Depois de cruzar muitas águas, ele finalmente retorna ao local exato do seu nascimento. E onde o salmão vai, o homem o segue. Por mais de 8.000 anos, esse peixe foi a principal fonte de alimento para 50.000 tribos nativas que viviam ao longo dos rios da costa noroeste da América. Essas tribos construíram sua vida em função do salmão e suas migrações. Seus descendentes ainda se chamam o povo do salmão. 500 milhões de anos atrás, os primeiros peixes não tinham mandíbulas, barbatanas, nadadeiras ou escamas. Mas eles possuíam algo que outros animais demoraram a adquirir. Um suporte forte, mas flexível ao longo do corpo. A coluna vertebral. A coluna vertebral é tão importante que sem ela não existiriam aves, répteis, mamíferos, seres humanos. Graças à coluna vertebral, a evolução avançou criando nadadeiras para dirigir o nado. E depois tomou rumos diversos. Alguns peixes desenvolveram o esqueleto cartilaginoso e transformaram-se em tubarões e arraias. A maioria desenvolveu escamas para proteção, bexiga natatória, para flutuação, um esqueleto de osso duro. E durante os 100 milhões de anos seguintes, este visual serviu de protótipo para quase todos os peixes, incluindo o mais famoso de todos os peixes fósseis, o selacanto, um fóssil vivo. Acreditava-se que esse peixe havia deixado de existir há 80 milhões de anos, mas em 1938, cientistas surpreenderam-se ao descobrir que o selacanto continuava vivendo ao largo da costa oriental da África. As únicas pessoas que não ficaram surpresas com tal descoberta foram os pescadores. Durante os primeiros meses de vida, o salmão fica no riacho onde nasceu, crescendo e ganhando força. Então, quando alcança os 10 centímetros de comprimento e o peso de alguns poucos gramas, é assaltado por um desejo irresistível: encontrar o mar. O peixe nada correnteza abaixo em cardumes, viajando até 8 quilômetros por dia. O corpo do salmão é perfeito e tem um único objetivo: garantir a sobrevivência. Sobreviver também é o objetivo de outras 30.000 espécies. Muitas delas têm uma tremenda capacidade de desovar, como o peixe-lua, que pode pôr até 300 milhões de ovos de uma única vez. Admitimos essa abundância como certa e a consideramos encorajadora. Quando alguém rompe um namoro, por exemplo, dizemos: há muitos outros peixes no mar. Alguns desses peixes, porém, podem não ser muito desejáveis. Na América do Sul, existem 1.200 espécies de peixe-gato. Alguns deles alcançam até 4 metros de comprimento e podem ter o dobro do peso de um gato terrestre de bom tamanho. O Oceano Atlântico abriga mais de 1 trilhão de arenques, 500 vezes o número de seres humanos que há no planeta. Se os habitantes das águas do globo planejassem dominar o mundo e invadissem as áreas da terra firme, cada pedacinho de chão ficaria coberto por uma camada de peixes da altura de um homem. O que é ser um peixe? Apesar da sua variedade, a maioria dos peixes apresenta as mesmas características básicas. Um esqueleto ósseo sustentado pela espinha dorsal, uma bexiga natatória, uma bolsa parcialmente cheia de ar que lhes permite afundar ou flutuar até a superfície. Nadadeiras para controlar os movimentos.
Para respirar, os peixes usam as guelras, que aspiram água e fazem passar por uma superfície compactamente dobrada, rica em vasos sanguíneos, 10 vezes maior que toda a área da pele do peixe, que retiram o oxigênio dissolvido na água. Um órgão proporciona aos peixes uma espécie de sexto sentido. É a linha lateral, que se estende ao longo de ambos os lados do corpo. Este estranho tubo cheio de fluido gelatinoso, que capta até as menores mudanças na movimentação e na pressão da água, ajuda o peixe a sentir o ambiente. Os peixes possuem uma perfeita proteção subaquática, escamas, minúsculas lâminas transparentes, feitas de osso duro para serem resistentes, sobrepostas para garantirem flexibilidade e movimento. Copiadas por alguns para servirem de proteção. Copiadas por outros por uma questão de estilo. E ajudando os peixes a deslizarem na água. A maioria dos peixes nada utilizando movimentos em forma de S. Primeiro a cabeça move-se para o lado e em seguida o resto do corpo acompanha o movimento, empurrando a água para os lados e para trás, fazendo com que o peixe siga em frente. Os peixes têm uma forma hidrodinâmica tão perfeita que vale a pena imitá-la. Qualquer cor que os seres humanos pensem em criar, os peixes já criaram antes. Não existe nenhuma cor que não possa ser encontrada no corpo de algum peixe, em algum lugar do mundo. Nenhum outro animal cresce tanto quanto um peixe, desde que sai do ovo até tornar-se adulto. E em nenhum outro grupo de animais existe uma diferença tão grande de tamanho entre os indivíduos. De um minúsculo gobião pigmeu até um tubarão-baleia capaz de bloquear as 6 pistas de uma autoestrada. A diferença de velocidade entre uma espécie de peixe e outra também é incrível. Um cavalo marinho com sua pequena nadadeira dorsal nada 16 metros por hora. O agulhão-bandeira é capaz de alcançar velocidades superiores a 100 km por hora. Mas existe um grande marco que divide os peixes em 2 grupos totalmente diferentes. É a barreira entre o rio e o mar. A água doce e a água salgada. Alguns poucos peixes, porém, podem atravessar esta barreira. O salmão é um deles, pois consegue transformar sua química corporal de peixe de água doce para uma química adaptada à salgada água do mar. Com quase 1 ano de idade, pesando menos de meio quilo, o jovem salmão entra nos domínios do oceano. Para todos os peixes, a regra principal é a da sobrevivência, comer e não ser comido, atacar e defender-se. Muitos peixes não comem nada além de plâncton. Outros têm hábitos alimentares estranhos, como é o caso do bodião. Com sua boca em forma de bico, ele arranca pedaços de coral e pedra e mastiga-os, consumindo minúsculas algas e animais marinhos. O material é triturado e expelido em nuvens de areia. Para cada forma de ataque, existe uma forma de defesa. E para cada forma de defesa, uma forma de ataque. Enquanto o cangulo golpeia suas presas, outros preferem camuflar-se para pegar suas vítimas de surpresa. É isso que faz o peixe-escorpião, possuidor de espinhos mortais, duros e pontudos o bastante para furar a sola de um sapato, e com um veneno capaz de matar um homem em poucas horas. Alguns peixes espreitam suas presas. Outros, literalmente, as pescam. E alguns as agarram. Imagens de peixes engolindo suas presas inteiras deram origem às histórias contadas pelos marinheiros, como a de Jonas, que foi engolido por criaturas das profundezas. Os homens não têm nenhum truque para evitar que um peixe os engula, mas muitos peixes usam táticas esquisitas de autodefesa. O
O baiacu pode inflar o próprio corpo e, em vez de presa apetitosa, transforma-se numa bola impossível de ser engolida. Mas a forma mais comum e surpreendente de defesa e ataque é a camuflagem. Utilizada tanto pelo lingueirão entre as algas, quanto por várias outras espécies de peixes de águas abertas, que têm uma camuflagem dupla, ou seja, eles assumem a coloração do ambiente que os cerca. Disfarce e segredo eram essenciais para os antigos cristãos, que desse modo evitavam perseguições e mortes. Eles usavam códigos e sinais para reconhecerem uns aos outros, e o seu símbolo guia era um peixe. Os cristãos escolheram este símbolo porque, em grego, as letras iniciais da frase Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador, formam a palavra peixe. O salmão também usa camuflagem quando vai para mar aberto. Enquanto se alimenta e cresce, ele adquire força e resistência para nadar milhares de quilômetros no oceano. Outros peixes parecem ser menos talentosos, mas ainda assim têm as suas qualidades. O piracará, da Amazônia, finge-se de morto, entre as folhas que flutuam na água até que uma presa se aproxime. O blênio se esconde num buraco. E a enguia some assim que se sente ameaçada. Alguns peixes usam as defesas de outros animais para proteger-se, como o peixe cardial, que se esconde entre os espinhos venenosos do ouriço do mar. Em diversas culturas, é o peixe que, por tradição, oferece ajuda aos seres humanos. No hinduísmo, Matsya, o deus peixe, salvou Manu, o primeiro homem, prevenindo-o do dilúvio e aconselhando-o a construir um barco no qual deviam ser estocadas sementes de todas as coisas. Depois, Matsya rebocou o barco de Manu até um lugar seguro. Acontece com os peixes o mesmo que acontece com os seres humanos. O maior perigo não vem de criaturas diferentes, e sim de membros da sua própria espécie. Peixes brigam por território. Proteger território conquistado significa garantir que os indivíduos poderão espalhar-se por uma área onde haverá alimento para todos. De algum modo, uma espécie de lei moral parece funcionar. Às vezes, a luta pela sobrevivência é travada contra o meio ambiente. Em vez de sangue, o peixe-gelo possui um plasma transparente. Este plasma contém uma substância anticongelante que permite ao peixe viver em águas geladas, nas quais nenhum outro peixe conseguiria sobreviver. No extremo oposto está a tilápia, que vive no calor escaldante dos lagos de soda vulcânica. Os peixes mais estranhos de todos, porém, são os que vivem longe da visão dos homens, nas vastas profundezas do mar. A fossa oceânica mais profunda tem 11 quilômetros, quase uma vez e meia a altura do Monte Everest, com uma pressão que esmagaria de pronto a maioria dos peixes. Como é que certas criaturas conseguem viver aqui embaixo? Estes peixes têm esqueletos leves como uma pluma e seus corpos são completamente desprovidos de ar. Nesta profundidade, eles passam a vida toda em meio à escuridão eterna. Para compensar, muitos desses estranhos peixes criam a sua própria luz, usando órgãos como muco luminoso, olhos ou dentes, ou, no caso do queixudo, a língua. Alguns possuem uma ponta luminosa pendurada dentro da boca, que é aberta para atrair presas. Outros possuem bactérias luminosas escondidas sob uma dobra de pele e lançam flashes ocasionais. Com certeza, é a singularidade dessas criaturas, com seus brutais excessos de aparência sob a água, que atiçou a imaginação dos homens, despertando-lhes medos primitivos. Não é à toa que, durante séculos, marinheiros narraram histórias de monstros marinhos, alguns grandes o suficiente para engolirem um navio. Alguns tão horríveis que só de olhar para eles um homem podia enlouquecer.
E alguns, como as sereias, fascinantes e sedutores. Aparições a serem tratadas com respeito, na maior parte do tempo. Existe uma espécie de peixe comum cuja forma se desenvolve de modo bastante estranho, o linguado. Com 2 semanas de vida, o linguado parece um peixe normal, mas então algo esquisito acontece. O olho esquerdo se move em direção ao centro e continua avançando, até alcançar o lado direito da cabeça. Ao mesmo tempo, outra coisa rara acontece. O linguado começa a nadar de lado. 1 semana mais tarde, os 2 olhos estão na parte superior da cabeça e só a boca aparece quando o peixe nada em posição perpendicular. Nos dias seguintes, a parte superior do corpo assume a coloração do fundo do oceano. Depois de 7 semanas com seu corpo achatado, o linguado adquiriu uma camuflagem perfeita. O salmão também passou por transformações no oceano. Com 2 anos de idade, crescendo rápido, seu corpo é uma massa de músculos. O salmão se alimenta agora de crustáceos e pequenos peixes. Uma dieta de camarões transformou a carne desse cardume prateado no familiar rosa salmão, tão apreciado. Apreciado também pelos predadores famintos. O cardume. Como uma colmeia de terra firme, essa é a sociedade subaquática suprema. Os indivíduos reúnem-se em cardumes à procura de águas ricas em alimento. Alguns encontram parceiros no cardume. E a segurança de casar com alguém conhecido. E mais importante que tudo, o cardume oferece talvez a principal forma de defesa. A segurança que vem da união de um grande número de indivíduos. O predador precisa escolher uma única presa, uma tarefa quase impossível. Um cardume denso em movimento pode dar a impressão de ser uma única e grande criatura, cada peixe utilizando suas linhas laterais para sentir a movimentação do cardume e responder de imediato. Como os peixes conseguem trabalhar juntos com tanta harmonia? Seus sentidos serão realmente bons? Muitos peixes têm uma visão excelente que lhes permite distinguir as listras, bolinhas e brilhos dos membros da sua própria espécie. Alguns têm olhos que lhes permitem enxergar abaixo e acima da linha da água. O peixe arqueiro tem uma visão tão boa que é capaz de localizar um inseto pousando numa folha. E depois ele lança um jato d'água para derrubar o inseto. Além da linha lateral que lhes proporciona um sentido de tato à distância, os peixes contam com seu ouvido interno para sentir ondas de pressão do movimento da água, do mesmo modo que os nossos ouvidos sentem o que está acontecendo em 3 dimensões à nossa volta. O costas pintadas, alimentando-se, não se importa de ficar de ponta cabeça. Isto apenas torna mais fácil encontrar comida. Mais estranhas ainda são as enguias, que navegam com o auxílio da eletricidade, usando as 6.000 células elétricas do seu corpo para enviar pequenas ondas de choque e sentir os arredores. Elas também podem matar suas presas com choques súbitos de 500 volts. Será que os peixes falam? A resposta é sim. Muitos deles produzem sons de alta frequência que não conseguimos ouvir, mas os peixes conversam o tempo todo. Na hora de fazer a corte, o Garibaldi produz estalidos. Quando recebe uma cantada indesejada, a fêmea do acará sabe como dizer não. O sargento espanta outros peixes fazendo um ruído semelhante ao de um camundongo. Os peixes produzem sons o tempo inteiro para acasalar ou nadar, para ameaçar ou para enviar mensagens de cooperação. Sim, os peixes cooperam uns com os outros para benefício mútuo.
A anêmona do mar abriga famílias de peixes palhaços, que produzem um muco especial para protegê-los dos tentáculos venenosos, enquanto se alimentam dos restos das vítimas da anêmona do mar. A garopa de 2 metros de comprimento serve de hospedeira para minúsculos labros faxineiros, que limpam até o interior da sua boca. A garopa fica com os dentes limpos e os labros conseguem uma boa refeição sem muito esforço. Nos recifes, um outro peixe para em lava-rápidos para ser atendido pelos labros, que anunciam seus serviços com uma espécie de dança. Uma das mais estranhas parcerias acontece entre o gobião e uma espécie de camarão. Esse camarão é um excelente escavador de túneis, mas tem péssima visão. Ele não consegue enxergar o perigo e costuma perder o caminho de volta para casa quando sai em busca de comida. O gobião também gosta de viver em túneis. Ele não consegue escavá-los, mas tem uma ótima visão. Sendo assim, os dois moram juntos. O gobião fica de vigia na entrada do túnel, alerta a qualquer perigo, enquanto o camarão coleta alimento e mantém o túnel limpo. O camarão mantém contato com o gobião através de suas antenas. Se o camarão se afasta demais da entrada do túnel, o gobião vai atrás dele. Faz contato e o conduz de volta para casa. Este é um exemplo perfeito de cooperação. Para o homem, os peixes são uma valiosa fonte de alimentação. O esturjão fornece o alimento mais caro do mundo, o caviar beluga. Estas ovas são tão valiosas que diversas canções foram compostas sobre um esturjão que continha 150 quilos de caviar. O homem criou muitas superstições relacionadas aos peixes. Várias comunidades de pescadores acreditam que certos peixes podem trazer sorte ou azar. O primeiro salmão apanhado é considerado portador de má sorte e costuma ser devolvido ao mar. Uma aplicação de tenca nos pés cura a icterícia. A cerveja na qual um peixe morreu é boa para quem tem coqueluche. Tradicionalmente, porém, o salmão é considerado portador de boa sorte. No país de Gales, conta-se a história de um salmão que subia à superfície da água e piscava para mulheres casadas. Depois de 2 a 6 anos viajando pelos mares, o salmão sente um desejo urgente de voltar para o riacho onde nasceu. Usando apenas a memória e seu incrível olfato, ele atravessa centenas de quilômetros de oceano para encontrar um rio em particular. Na foz do rio, o corpo do salmão se readapta à vida em água doce. Ele espera com calma pelo final da transformação e aproveita a chance para procurar uma parceira. Depois, a viagem final começa. Ao mesmo tempo, em outras águas, milhares de rituais diferentes de acasalamento estão acontecendo. São exibições de habilidades e cores que têm por objetivo a reprodução da espécie. A maioria dos peixes se reproduz pondo os ovos que serão fertilizados fora do corpo da fêmea, na água. Para muitas espécies, essa é a última vez que elas verão os seus filhotes, pois os ovos fertilizados são deixados à mercê das correntes e dos predadores famintos. Alguns peixes, contudo, constroem ninhos para os ovos e os vigiam com cuidado enquanto os filhotes se desenvolvem. Outros peixes, por sua vez, chegam a extremos para proteger os seus filhotes. É o caso do acará, que abriga os filhotes dentro da boca em situações de perigo. De vez em quando, os papéis tradicionais do pai e da mãe se invertem. No caso do cavalo marinho, é o macho que se responsabiliza pelos filhotes. Ele fertiliza os ovos do interior de uma bolsa da parte frontal do corpo e conserva os filhotes lá dentro, até que eles tenham idade suficiente para viverem por conta própria. Como acontece com o bebê humano, é o olfato que mantém os filhotes junto da mãe dentro da água. Também, afirmam os cientistas, é o olfato que guia o salmão de volta ao lugar onde nasceu. Sem parar para comer, o salmão começa a perder forças enquanto nada a correnteza acima. Durante a viagem, muitos de seus companheiros irão morrer de fraqueza. Conforme a urgência de se reproduzir, o salmão luta para superar qualquer obstáculo.
Ele não tem medo de saltar para fora d'água, arriscando a própria vida. Outros peixes adaptaram-se para conseguir viver fora d'água por determinados períodos. Esses adoram brincar em terra firme usando as nadadeiras como se fossem pernas, perseguindo uns aos outros em poças de lama e comendo insetos. Os peixes-gatos podem ficar até 12 horas fora d'água e percorrer mais de 1 quilômetro de distância em terra firme. O pequeno, mas forte peixe-machado da Amazônia pode saltar para fora d'água e voar a fim de escapar de um predador. O aruanã da Amazônia pode saltar mais alto que um homem para capturar uma presa. Mas nenhum desses peixes consegue igualar a força do salmão, que nada rio acima evitando os predadores. O salmão terminou a sua viagem e agora irá se reproduzir. A fêmea cava um buraco raso e se coloca dentro dele junto com o seu parceiro. Dos 3 a 5 mil ovos que serão postos, apenas 1 ou 2 completarão o ciclo de vida dos salmões. Agora, muitos desses adultos exaustos serão levados pela correnteza e morrerão. A tarefa está completa. Novos filhotes irão nascer e um novo ciclo de vida começará. Os peixes ecoam o nosso próprio nascimento. São os nossos mais antigos ancestrais vivos, donos de um mundo bem maior que o nosso e que ainda está muito além do nosso alcance.